Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caso de Influência. Aqui nós dissecamos casos de sucesso que influenciaram comportamentos para a sustentabilidade e nós destilamos desses casos o ouro, o suco que tem de melhor para você aplicar diretamente nos seus projetos, diretamente na sua necessidade. Eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu atuo nessa área há mais de 10 anos a nível internacional, treinando profissionais de ponta em diferentes organizações do mundo que também querem influenciar comportamentos sustentáveis como parte do trabalho deles. No episódio de hoje, do caso de influência, a gente vai discutir o seguinte tema. Eles conseguiram influenciar 72% das pessoas que iam de carro a ir de ônibus. Esse aqui é o nosso tópico. Em outras palavras, a gente vai ver um caso paradigmático em que a intervenção, o projeto, conseguiu mudar a cabeça, conseguiu mudar a decisão de 72% das pessoas que iam normalmente trabalhar de carro a ir de ônibus. Um tema dificílimo, um baita desafio, eles foram muito bem sucedidos e a gente vai ver como que isso aconteceu na prática. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O caso está maravilhoso. Fica comigo até o final, porque o mais importante é você aprender como que isso foi feito na prática e o que você pode aplicar no seu próprio trabalho. Então, vamos lá, um pouquinho de contexto desse projeto, desse caso que conseguiu influenciar a escolha de mobilidade das pessoas, para as pessoas decidirem ir de ônibus ao invés de ir trabalhar de carro. Foi um caso que aconteceu na Inglaterra, mais especificamente na cidade de Manchester, e que foi feito por uma organização chamada Behavior Change, que é uma consultoria sem fins lucrativos, também da Inglaterra, também do Reino Unido, e que eu tive a oportunidade de trabalhar, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar enquanto meu parceiro, durante muitos anos, num treinamento que a gente fez juntos, dentro do Academy of Change, para profissionais de sustentabilidade que queriam aprender a influenciar comportamentos. Então, assim, é uma organização que eu conheço a fundo, que eu sei que é extremamente íntegra, extremamente bem organizada, extremamente competente, e que fez esse caso maravilhoso, que eu conheço ouvindo também da experiência deles e que eu venho trazer com a riqueza de detalhes que a minha experiência traz, porque eu acho que pode inspirar demais o nosso trabalho. Então, o Behavior Change colaborou, ele teve como cliente para esse caso uma organização de empresas que prestam serviço de ônibus público na Inglaterra e especificamente na cidade de Manchester. Então, a empresa prestadora de serviço público de transporte é que era cliente, era quem estava contratando esse projeto. Essa intervenção do Behavior Change, dessa organização, né? E quis, então, ajuda para mobilizar as pessoas do carro para o ônibus, né? Contratou. E por quê? Por que falar dessa questão, né? Por que é importante as pessoas andarem de transporte público? Por que gastar assim, esforços com isso? Bom, o transporte é um dos maiores contribuintes, é um dos maiores setores que contribui para vários impactos negativos da sustentabilidade, por exemplo, as emissões de carbono, e especificamente o transporte motorizado, do qual o transporte rodoviário, principalmente em países como o Brasil, é muito importante, ele é um dos mais negativos, né, o que mais emite carbono. E aqui na Europa, o transporte por carro é ainda muito presente, então é uma área que demanda muita transformação. Então, nesse momento, assim, dentre as estratégias de sustentabilidade para a mobilidade, há 2 pontos principais muito importantes para a gente levar em consideração com relação ao transporte, à mobilidade, para torná-lo mais sustentável. É ajudar as pessoas a cada vez mais adotarem modos mais ativos de mobilidade, cada vez mais adotarem modos não motores de mobilidade, de se locomover, como ir a pé ou ir de bicicleta, né? São os 2, acho que, meios principais alternativos aos meios motorizados. E se a gente fosse pensar em meios motorizados, então, pensar em meios de maior eficiência, meios que levam mais pessoas ao mesmo tempo, que precisam de menos recursos para isso. Por exemplo, o transporte público, por exemplo, de ônibus ou de trem, que no Brasil se tornou menos importante, mas que na Europa ainda é um meio muito, muito promissor e que eu espero que volte a ser, para nós, na América Latina, algo importante, né? Quando a gente olha especificamente dentro do Brasil, 13% das nossas emissões de carbono do país inteiro são advindas da utilização de meios rodoviários. E ali, então, ônibus, caminhão e carro, principalmente, são muito importantes. Então, sem dúvida que também para o Brasil é uma área que demanda muita atenção. E se a gente puder trazer as pessoas para pensar no transporte público, mais importante ainda, não só porque um transporte
de carro é um transporte motorizado, que emite demais, mas também é um transporte ineficiente, porque em geral leva uma pessoa, duas pessoas, e o carro, existe pesquisa que já mostra que um carro fica parado horas durante o dia. Então a pessoa geralmente dirige para o trabalho, bota o carro na garagem, o carro fica lá parado, é um recurso pouco utilizado, né, cuja a oportunidade de uso é pouco explorada, né, não há um uso compartilhado daquele bem. Então, em outras palavras, é importante que a gente consiga cada vez mais adotar meios não motores e, se forem meios motorizados, que sejam então em espaços públicos, em meios de transporte públicos coletivos, né? E aí aqui eu vou abrir um parêntese que eu achei que depois eu fui repensar o tema da live de hoje, eu fui ver que não tinha tema mais pertinente nesse momento para falar, principalmente em relação ao Brasil, do que a questão da mobilidade, porque mais recentemente, eu não sei se vocês viram, se vocês acompanharam, mas o Brasil anunciou uma redução de impostos para reduzir o custo ou o preço de carros populares para fomentar, então, a venda desses carros. Com vários motivos, justificando por questão de apoiar a mobilidade de pessoas de baixa renda, para apoiar o desenvolvimento e geração de emprego na indústria, mas que isso definitivamente vai na contramão das estratégias internacionais de mudança de comportamento na área da mobilidade, sem dúvida. Então, aqui a gente está aprendendo um caso, especificamente, que teve êxito em convencer as pessoas de sair do carro e ir para o transporte público, e a gente vê uma iniciativa pública sugerindo ou motivando justamente o contrário no Brasil, né? Então, a gente está no momento de fomentar meios públicos, meios coletivos e formas não motoras de mobilidade, né? Que não só são boas para a sustentabilidade ambiental, mas também social, para a nossa saúde, né? Então, eu só queria abrir esse parênteses para falar assim, que o tema não podia ser mais pertinente para a gente nesse momento, para aguçar o nosso senso crítico no Brasil do que agora, né? Então, assim, não só é um caso extremamente importante, é um caso que eu adoro, mas que eu acho que nesse momento, para nossa discussão sobre mobilidade no Brasil, é extremamente importante. Então, seguindo, nesse contexto todo, qual foi o comportamento de foco da intervenção? O comportamento de foco foi ajudar as pessoas a fazer essa mudança, de decidirem se elas fossem normalmente trabalhar de carro. Então, o foco eram pessoas que normalmente já usavam carro, né? Que essas pessoas decidissem por um meio de transporte diferente, nesse caso, o ônibus. Então, que não fossem de carro, fossem trabalhar de ônibus. Esse foi o foco da intervenção. E como conseguir, então, convencer, engajar as pessoas que vão trabalhar de carro em Manchester, a decidir trabalhar de ônibus, especificamente nessa cidade. E aí, então, uma vez definido o comportamento de foco, qual é o próximo passo que a gente dá? A gente normalmente já pula para a decisão de como intervir, a gente já pula numa solução, numa ideia de como engajar as pessoas, de como... É inevitável a gente já começar a pensar, né? Nossa, como é que eu faria isso? Nossa, como é que eu vou mudar essas pessoas? É tentador, eu sei, mas o meu convite para você é que a gente sempre tente primeiro entender o nosso público-alvo, entender a nossa audiência, recolher o que a gente chama de insights. Mas insights, em outras palavras, são o quê? Entendimento, sacada, se aprofundar no nosso público-alvo para a gente poder desenhar, criar uma intervenção, um projeto que seja alinhado às necessidades daquele público-alvo. Quando eu falo entender no sentido de se aprofundar no entendimento de como que aquelas pessoas se comportam de fato. As pessoas vão trabalhar mesmo de carro? Com que frequência que as pessoas vão trabalhar de carro? E alguém vai de ônibus? Quem vai de ônibus? E por que a pessoa vai de carro? Por que a pessoa vai de ônibus? E por que a pessoa não pensaria em ir de ônibus para quem já vai de carro? Quais são as barreiras para a pessoa escolher pelo ônibus? Quais são as oportunidades para a pessoa escolher pelo ônibus? Então, esse entendimento é fundamental, porque na hora da gente desenhar a nossa intervenção, a gente já sabe com o que a gente está lidando um pouquinho melhor. A gente já tem mais inteligência para decidir aonde intervir. Isso para qualquer projeto. A gente está falando especificamente desse caso agora do transporte, mas poderia ser em qualquer situação. Definir um comportamento, definir uma área que você quer atuar, primeiro vai entender como que as pessoas se comportam com relação àquela área. Vai entender melhor se elas têm dificuldades de se engajar com a sua causa, se elas têm oportunidades para se engajar com a sua causa. Porque, de repente, então, o seu projeto vai focar em afastar, em tirar essa barreira, uma barreira importante da frente das pessoas, né? Eliminar uma barreira importante. Ou fomentar uma oportunidade que é super promissora, que pode trazer outras pessoas para se engajar com o seu projeto também. Então, definido o comportamento de foco, primeira coisa é a gente entender melhor qual é a situação, o que rege as escolhas do nosso público-alvo, né? Quais são as influências por detrás das escolhas com relação àquele comportamento específico. E nesse caso, o que eles descobriram? Eles descobriram que as pessoas raramente
fazem uma escolha consciente, deliberada, pensada sobre o meio de transporte para ir trabalhar. Quem vai de carro, normalmente já acorda de manhã, se arruma para sair para o trabalho, pega a chave e vai de carro. Não pensa duas vezes, não pensa em olhar o horário de ônibus. Já não faz parte mais do momento de decisão racional das pessoas. Se tornou um hábito, né? É algo que está automático e enraizado na vida das pessoas. O que significa que, provavelmente, tentar argumentar, tentar dar informação sobre a importância, por exemplo, de ir de ônibus, dos impactos negativos do carro para uma pessoa que já faz aquilo de forma automática, provavelmente não vai funcionar, porque ela não está mais raciocinando com relação, ela não está ponderando argumentos, situações, riscos com relação àquele comportamento, ela já faz aquilo de forma automática. Provavelmente, se você quiser argumentar com aquela pessoa, ela não vai nem te ouvir, porque ela não vai achar que aquela argumentação é pra ela. Não porque ela quer ser mal educada, mas porque ela acha que ela não se encaixa naquela situação. Já é uma decisão racional tomada, tá? Então foi isso que eles descobriram, que isso é super importante a gente entender, que é um hábito para as pessoas acordar de manhã, nesse contexto pelo menos, mas eu imagino que seja uma realidade de muitas pessoas em outros lugares também, com relação aos seus meios de transporte, né? Quem já vai de ônibus, já vai de ônibus, quem já vai de carro, já é algo assim, integrado no dia a dia da pessoa, já é um hábito que não é questionado com frequência, né? E aí, então, sabendo que a escolha do meio de transporte, que quem vai trabalhar já vai trabalhar de carro, faz isso de forma habitual, já faz isso de forma automática, como que você escolheria, então, uma forma de intervir? Se você tivesse que fazer esse projeto, se você tivesse que mudar, convencer as pessoas a ir de uma forma diferente, e você já sabe, então, que provavelmente informação não vai ser uma forma de resolver, dar mais informação não vai ser uma forma de resolver, porque as pessoas fazem isso de uma forma automática e habitual, como que você faria, então, se fosse você? Pensa, antes de eu desvendar como é que o pessoal fez aqui nesse caso, que teve tanto sucesso. E eu te pergunto isso para você começar a se colocar nessas situações. Você, de repente, já trabalha. É claro que não somos necessariamente experts em mobilidade, tá? Mas é só para começar a colocar, então, a nossa cabeça para funcionar e para funcionar dentro de um contexto específico, que a gente já sabe mais ou menos como que as pessoas, o cérebro das pessoas com relação a isso funciona, né? Tenso, né? É um baita desafio. Vai convencer alguém a querer mudar o meio de transporte, por exemplo, sair da zona de conforto. O que eles fizeram, então, nesse caso? Eles escolheram uma ferramenta comportamental para intervir. Mariana, o que é uma ferramenta comportamental? Uma ferramenta comportamental é um instrumento, é uma abordagem para resolver um desafio comportamental. Que abordagem é essa? É uma abordagem que foi se vendo ao longo dos anos que, para um determinado desafio comportamental, elas funcionavam. As pessoas tendem a reagir, por exemplo, à forma como os outros se comportam. As pessoas tendem a reagir, por exemplo, ao que os outros pensam com relação ao comportamento. As pessoas tendem a ir com a maré, a adotar uma escolha que seja mais fácil para elas, que o meio já está adotando. Então, existem vários insights da ciência comportamental e da psicologia que já mostram para a gente como que o nosso cérebro funciona, quais atalhos que o nosso cérebro pega, quais são padrões de comportamento. E com base nesse conhecimento, criou-se, então, ferramentas, abordagens para a gente se utilizar, no caso, a nosso favor, para a gente saber. Se a gente já sabe como o cérebro funciona, vamos utilizar, então, esse conhecimento a favor de intervenções, nesse caso, de sustentabilidade. Então, isso é uma ferramenta comportamental, uma abordagem que se sabe que dá certo, com base em padrões de funcionamento do nosso cérebro, ao que as pessoas reagem, como as pessoas funcionam. Nesse caso, eles escolheram uma ferramenta chamada momento de mudança. Em inglês, eles chamam de moments of change. Uma tradução literal seria momento de mudança. O que essa teoria diz? O que esse instrumento diz pra gente? Ele diz que é muito importante a gente levar em consideração o momento, o tempo em que uma intervenção acontece. E que o ideal é que essa intervenção aconteça quando o público-alvo, quando as pessoas que a gente quer transformar, quando essas pessoas estejam mais abertas à mudança, quando elas estiverem mais suscetíveis a te ouvir, entre aspas, mais abertas, mais suscetíveis a mudar. Esse é o momento estratégico para você intervir. É isso que essa teoria diz. Mariana, vamos trazer exemplos mais concretos para a gente entender o que seria um momento de mudança? Vamos. A gente poderia pensar em 2 tipos de momentos de mudança. Existem os momentos de mudança mais amplos, mais a níveis de vida do indivíduo. Quando a gente olha a vida de um indivíduo, alguns momentos são cruciais na vida dessa pessoa e são potenciais pontos de intervenção para você mudar comportamentos, nesse caso, comportamentos para sustentabilidade. Por exemplo, quando alguém se casa, né? Quando alguém tem um filho,
Quando alguém se aposenta, é um momento importante. Quando alguém se muda, de repente, de uma cidade para outra. Quando alguém entra na universidade e vai morar, de repente, longe dos pais. São momentos importantes da vida em que a pessoa para e pensa, nossa, então agora eu vou mudar para onde? Nossa, então agora eu vou morar aonde? E começa quase que reconstruir uma nova fase da vida. Nossa, agora eu vou me tornar mãe, eu preciso, então, cuidar da nossa alimentação com mais cuidado, porque o meu filho ou a minha filha precisa de um cuidado diferente, começa a ter outro olhar sobre... Então, esses momentos da vida, em geral, trazem a pessoa para reflexão, tira a pessoa do modo automático. E a ciência comportamental nos diz que esse é um momento estratégico, em geral, para intervenção com relação a alguns comportamentos, né? Então, se o seu comportamento tem a ver, ou acontece, um comportamento de foco do seu trabalho, em momentos em que a pessoa está passando por um momento de transição, um momento de transformação, uma nova fase na vida, essa, sem dúvida, é uma oportunidade para você, então, focar naquele momento para vir com o seu projeto, com a sua intervenção. Por exemplo, eu estava conversando com uma aluna minha, ela trabalha com a questão de construções mais sustentáveis. Eu falei, nossa, então, olha, um momento em que a pessoa se casa, ou que é um momento que a pessoa decide comprar um projeto desse, é um momento de mudança na vida da pessoa. Foca nesse projeto, foca nessa ferramenta comportamental. Esse é um tipo de mudança. Mudanças grandes da vida, momentos de transformação na vida onde a pessoa para e pensa porque ela está passando por uma transformação, por uma nova fase na vida. Um segundo tipo de momento de mudança são momentos mais relacionados ao cotidiano, ao dia a dia das pessoas, que está ligado ao nosso caso de hoje, né? A gente vê o hábito de dirigir, nesse caso, né, da mobilidade acontecer de uma forma habitual, a escolha do carro, nesse caso, a pessoa pega a chave do carro e vai trabalhar, para o carro lá, no fim do dia ou na hora do almoço ela vai, pega o carro e volta. É um hábito, a pessoa nem questiona mais aquilo. Existe algum momento no dia dessa pessoa que ela estaria mais suscetível a me ouvir, que ela estaria mais aberta a pensar em ir de ônibus e não ir de carro? Que momento que seria esse, se isso for possível? O que os caras pensaram? Eles falaram, a gente vai atacar, a gente vai abordar esses motoristas quando eles estiverem mais insatisfeitos com o fato de dirigir. Quando eles estiverem mais aborrecidos, mais irritados com o fato de dirigir, é quando eles viram uma oportunidade de abertura, da pessoa pensar numa alternativa. E foi aí que eles fizeram essa intervenção. Que momentos foram esses? Momentos, por exemplo, que a pessoa está dirigindo e não acha uma vaga para parar, não acha de jeito nenhum. Momentos em que a pessoa tem que abastecer e paga uma grana para colocar gasolina no carro. Momentos em que a pessoa está parada no trânsito, o carro não anda, a pessoa não consegue chegar, ela está atrasada para chegar em algum lugar. Um momento, de repente, que a pessoa toma uma multa. Então, existem diferentes situações no dia a dia de uma pessoa em que dirigir acaba não sendo tão conveniente assim. Acaba sendo, na verdade, uma fonte de estresse, de irritabilidade. E foi aí que os caras decidiram intervir. Eles treinaram um time para, durante um determinado período, de fato, abordarem as pessoas quando elas estivessem tomando aquela multa, quando elas estivessem paradas no trânsito e falarem aqui, ó, toma uma passagem para você ir de ônibus de graça amanhã. Foi isso que eles fizeram. Eles começaram a abordar pessoas dentro da cidade de Manchester num momento onde elas estavam mais vulneráveis, mais aborrecidas e deram uma passagem de graça para aquela pessoa poder optar no próximo dia por um transporte alternativo, não ir mais de carro e ir de ônibus. Qual é a vantagem desse tipo de abordagem, né? Você está abordando uma pessoa quando ela está mais aberta para te ouvir. As suas chances de ser bem-sucedido aumentam, né? Você não está ali querendo conversar com uma pessoa quando ela está atrasada para sair para trabalhar de manhã. Você não está querendo dar mais informação, a pessoa não vai nem querer te ouvir. Você entra na história, ou nesse caso a intervenção entrou na história, quando a pessoa estava, na verdade, suscetível, ela estava aberta emocionalmente. As pessoas até te agradecem, na verdade, quando ela te encontra num momento importante, num momento em que a coisa calha perfeitamente. E aqui eu acredito que houve uma situação dessa, quase que de agradecimento. Por quê? Porque quando eles foram então ver quantos dos bilhetes tinham sido utilizados, quantas das passagens que eles deram foram de fato utilizadas, eles viram que 72% das pessoas que tinham recebido aquela passagem, que tinham ido de carro na véspera, foram no dia seguinte trabalhar de ônibus. Utilizaram aquele bilhete, 72%. Então, quase 3/4 das pessoas. É um número absurdo, principalmente num comportamento que é tão difícil da gente questionar, né? E de carro tem todo esse conforto por detrás, essa comodidade e essa questão habitual que a gente vem conversando. Então, de fato, os caras conseguiram superar qualquer barreira, tiveram uma sagacidade muito grande, colocaram em prática uma intervenção
que trouxe a luz, que trouxe pra gente a clareza que mesmo que seja um comportamento difícil, às vezes, um comportamento desafiador, existe a oportunidade das pessoas mudarem o rumo da própria história, mudarem o rumo do próprio dia que seja, né? E experimentar um comportamento diferente. E qual é a vantagem de conseguir colocar um comportamento diferente no dia a dia daquela pessoa? É que a experiência começa a tornar aquele comportamento possível, né? Uma vez feita aquela experiência, a chance daquela pessoa repetir. Qual é o maior previsor, qual é o maior indicador de um comportamento no futuro? Um comportamento passado, né? Então, se hoje eu fui de ônibus e 72% das pessoas fizeram isso, nesse caso, a chance de eu ir amanhã de ônibus de novo é muito grande, porque foi o último comportamento mais recente dentro daquela área. E o que eles viram? Eles viram que nas semanas seguintes, dessa galera que andou de ônibus, né, dos 72%, 50% de todo mundo, né, foi de ônibus de novo. Então, eles viram que a coisa perdurou. Não foi porque foi um bilhete de graça, não foi porque foi só num momento de estresse. Eles conseguiram que de todo mundo que foi sensibilizado, 50% ainda conseguisse, a metade, mais da metade, 52%, se eu não estiver enganada, conseguisse ir de ônibus de novo nas semanas seguintes. E eles observaram meses depois, 21% das pessoas ainda estavam indo de ônibus. Então, eles conseguiram trazer uma quantidade considerável, mais de 1/5 das pessoas, para mudar os próprios hábitos de locomoção, de mobilidade, depois da intervenção. Então, eu diria que, sem dúvida, é um caso de influência, é um caso inspirador, porque eles atacaram a questão de uma forma muito inteligente, muito sagaz e conseguiram um resultado impressionante e mais do que tudo, né? Não só com base no que as pessoas disseram que fizeram, mas eles conseguiram comprovar na prática o uso da passagem, o uso do bilhete, então conseguiram mensurar o impacto das pessoas que eles sensibilizaram diretamente, tá? Então, aqui eu tô olhando quais são os pontos principais pra gente não perder nenhum ponto. Então, assim, empacotando, qual é a moral da história, né? A moral da história começa dando até um passo atrás. Entender a nossa audiência é fundamental. A gente saber quem são as pessoas que a gente vai sensibilizar, elas já se engajam com a minha causa ou não, e se sim ou se não, por quê? Quais são as influências por detrás? Isso é muito importante. Nesse caso específico, foi importante porque a gente já viu que comportamento era algo habitual, né? A escolha do meio de transporte. Era um hábito que provavelmente, então, a argumentação racional não resolveria. Então, já ajuda a gente a começar a filtrar o que a gente vai escolher como intervenção para mudar a vida daquelas pessoas, para mudar as escolhas daquelas pessoas. Então, a gente entender quem é o nosso público-alvo, dá ROI, dá retorno no nosso investimento, dá aumento no nosso resultado, gera impacto, tá? Essa é uma grande questão. E segundo, é que a gente observar os momentos de mudança da vida das pessoas, ou de uma forma ampla, ou de uma forma bem específica no dia a dia, né, ao longo de um dia, pode trazer oportunidades, às vezes, que a gente não imaginava, que foi que os caras conseguiram descobrir nesse caso. Às vezes você pode pensar, Mariana, mas eu não trabalho com casos de mobilidade, não tem problema, né? Os conceitos aqui são universais, dá pra gente pensar em diferentes contextos. Agora, bora então pensar nisso especificamente pro seu caso. Quais são as grandes sacadas desse caso para você aplicar no seu projeto, no seu próximo projeto? Eu destacaria dois pontos, dois ouros, assim, imprescindíveis, fundamentais. Tenha certeza que você entende o seu público-alvo no seu projeto, no seu próximo projeto. Como que eu faço isso, Mariana? Você pode ver o que já existe de informação com relação a essas pessoas. De repente, já existem artigos publicados. Vai pro Google, senta no Google e faz, né? Pergunta pro tio Google, vem cá, como é que as pessoas se comportam com relação... Coloca as palavras-chave, o seu comportamento, o tipo de pessoa que você tem interesse em transformar. Bum, vê o que já existe. Às vezes de censo, né? Podem ser, inclusive, pesquisas, dados demográficos a nível, né, mais oficiais. Mas podem também ser dissertações de mestrado, dissertação de graduação, de doutorado, artigos científicos do Brasil, do mundo, em outras línguas, né? Olha o que já existe. Você provavelmente não é a primeira pessoa no mundo interessada no seu tema, no seu projeto, nesse comportamento que você quer levar adiante. Olha o que já existe. E dê uma peneirada, já viu o que já existe? Se pergunta, será que eu preciso de mais informação? Será que eu tenho informação suficiente com relação às pessoas, com relação a esse comportamento de foco do meu trabalho? Se você achar que você precisa de mais, se aprofunda, pensa em formas de você observar as pessoas, pensa em formas de você poder observar fazendo mesmo aquele comportamento, tá? Se forem comportamentos que acontecem a nível no ambiente público, mais fácil ainda, você consegue observar sem ter que pedir permissão, sem ter que bater na porta das pessoas, né?
E você pode perguntar também. Perguntar, de repente, numa entrevista, a alguns representantes do seu público-alvo. Perguntar em grupos focais, que é como se fosse uma entrevista, mas já num grupo um pouquinho maior, às vezes com 6, 8 pessoas. De repente, você quer fazer uma pesquisa mesmo, online, onde você vai mandar um link e as pessoas vão responder. O importante é que sejam representantes do seu público-alvo. São pessoas que você quer sensibilizar. Que não seja, assim, necessariamente um amigo, um familiar, mas pessoas que tenham a ver com aquilo que você quer transformar. E veja o que você colhe. Tenta fazer essa triangulação, como a gente chama, das informações entre o que já existe de evidências, né, de artigos, de publicações, de relatórios sobre aquele tema, entre o que você está observando e o que as pessoas te dizem, o que você lê numa pesquisa, o que você ouve numa entrevista. E tenta encontrar as inconsistências, tenta encontrar os padrões. Nesse caso, qual foi o padrão que o pessoal descobriu? Que era um hábito ir de carro, né? Qual é o padrão no seu caso? Quais são os grandes obstáculos no seu caso? O que afasta as pessoas de se engajar com você? Às vezes as pessoas não... A gente pode até achar, mas as pessoas não estão mentindo. Elas não dizem que querem e não querem. Elas, de fato, encaram desafios no dia a dia para mudar a forma como elas se comportam. Tem uma amiga que fala, assim, ela tenta fazer uma analogia e eu acho muito interessante. Ela fala o seguinte, às vezes quando a gente pede pra pessoa mudar um comportamento, quer convencer, é como se a gente estivesse dizendo pra pessoa assim, muda o seu nome, larga o seu marido, casa com outra pessoa, vai morar em outro lugar, deixa seus filhos pra trás. Porque muitos desses comportamentos, muitos desses hábitos são parte da vida da gente, quase que uma parte do corpo da gente. A gente já nem pensa mais com relação a isso. Então, mudar não é fácil, né? Mudar não é fácil. Principalmente se o meio não favorecer, o meio físico, o meio social, né? Então, o convite é ter um olhar bem humano com relação às pessoas e tentar entender quais são os desafios que elas de fato enfrentam para se engajar com os nossos projetos, porque a gente pode se tornar mais inteligentes no desenho dos nossos projetos, na entrega dos nossos projetos. E o segundo aprendizado, o segundo ponto, o segundo ouro que eu diria, é a gente explorar justamente a questão dos momentos de mudança enquanto uma ferramenta que pode potencialmente te ajudar no desenho, no planejamento do seu projeto, se você achar que cai, se você achar que funciona. E como que você descobriria isso? É importante, então, que você se pergunte se existem momentos na vida, ao longo da vida de uma pessoa, ou no dia a dia de uma pessoa, um momento específico onde aquela pessoa está mais aberta, mais suscetível para se engajar com o seu tipo de comportamento. Como eu falei, de repente, no momento em que nasce uma criança numa família, será que ela está mais aberta a se alimentar de uma forma mais saudável, mais sustentável? Pesquisas mostram que sim. Né? No momento de mudança, que a pessoa sai de uma casa e vai para outra, sai de uma cidade e vai para outra, será que naquele momento a pessoa está mais suscetível a escolher um provedor de energia que seja mais sustentável, de repente energia renovável? Será que ela está mais suscetível a escolher uma casa em si que funciona de uma forma mais sustentável, mais passiva, que utiliza menos energia? Será que nesse momento que ela muda de casa, ela decide de repente vender o carro e opta por um meio de transporte mais ativo, mais sustentável? Esse aqui é o convite. Se questione se, com relação ao seu comportamento, um momento de mudança torna o seu público-alvo mais suscetível para você, então, conseguir focar num público, ou no momento do dia daquele público, ou no momento da vida daquele público, em que você possa colher mais frutos, ter mais resultados. Galera, eu espero que hoje eu tenha trazido alguma ideia diferente para sua cabeça. Eu espero que você tenha se empolgado tanto com esse caso como eu. Eu acho que a gente tem vários aprendizados para tirar dele e de muitos outros. Então, toda sexta a gente se encontra aqui para entender melhor um caso de influência, para a gente ir a fundo, dissecar esse caso e, o mais importante, entender o que esse caso traz de aprendizado para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, que é um baita desafio, que é influenciar comportamentos para a sustentabilidade. Então, se você sempre me acompanha, se você tem interesse numa área específica que a gente ainda não abordou, me avisa. Mariana, eu trabalho com um tema mais social da sustentabilidade e eu gostaria de ouvir sobre o tema X. Obrigada a você, Tati. Mariana, eu me interesso por um assunto específico que acontece dentro de empresas, talvez. Então, de repente, nem é tanto o comportamento que é importante para você, mas é o contexto, se você gostaria de ouvir um caso paradigmático dentro de um contexto específico. Me conta, eu estou super aberta, eu sempre tento ir encaixando casos e necessidades conforme as necessidades que vocês vão me mandando. É um prazer enorme estar aqui, compartilhar essas ideias com vocês e eu gostaria de ouvir o feedback de volta. Então, se você acha que trouxe uma ideia diferente para você, que te ajudou de alguma forma, me conta aqui nos comentários, ou posta depois que eu postar o vídeo, me manda uma mensagem, é sempre para mim muito enriquecedor para eu conseguir trazer cada vez mais conteúdos que sejam úteis. Então, eu desejo a vocês um final de semana maravilhoso, a gente se vê na semana que vem pro nosso Café de Influência,
quando a gente vai discutir mais estratégias para mudança de comportamento, e para o nosso caso de influência, então, na sexta, onde a gente vai ver, então, um novo caso. Um grande beijo, obrigada e até lá!